noite. Gostaria que você fizesse uma avaliação da partida de hoje e o que você pensa para o jogo da Libertadores contra o Carabobo. Ora bem, o jogo de hoje, na minha opinião, marca-se pela eficácia. É verdade que o jogo divide-se em duas partes. Uma primeira parte é que até entramos bem, mas depois o Bahia aos poucos foi sacudindo a nossa pressão e foi galgando metros e aproximando-se da nossa área sem fazer muito perigo, sem criar grandes oportunidades de perigo, mas foi-nos empurrando um pouco para trás, muito mais do que aquilo que nós queríamos inicialmente, porque a nossa postura inicial era um bloco pressionante, mas médio-alto. Mas depois, obviamente, com a circulação de bola que o Bahia tem, o jogo interior e o jogo exterior foi-nos empurrando à base de cruzamentos, à base de situações de 1 contra 1, e é numa situação até de 1 contra 2 que aparece o golo. E pronto, e de facto na primeira parte nós não conseguimos criar grandes oportunidades de golo. O Bahia também não, mas aquela mais flagrante que teve acaba por concretizar e faz 1-0 e vai em vantagem para o intervalo. Depois corrigimos ali algumas situações em termos defensivos e a partir daí a segunda parte foi praticamente nossa. E podíamos, com a eficácia que o Bahia teve, se temos a mesma eficácia, pelo menos tínhamos empatado o jogo, porque eu acho que as oportunidades depois na segunda parte temos mais que uma clara e evidente de golo que acabamos por não aproveitar e acaba por nos penalizar num resultado mais uma vez perdendo fora e mais uma vez perdendo por 1-0. Em relação à Libertadores é recuperar o que temos, viajar, pensar já no 11, eu já tenho mais ou menos o 11 na cabeça porque tenho que projetar 2 jogos em um e portanto recuperar alguns que irão jogar de início outra vez e contar com aqueles que não jogaram hoje e que podem entrar no 11 e perceber que vamos ter uma final e continuo a dizer o mesmo, os nossos níveis de eficácia têm que, pelo menos ofensiva, têm que melhorar porque nós, não criando hoje um volume muito grande de oportunidades, acho que criámos as claras suficientes para, repito, pelo menos empatar. Bem, mister, eu ia te perguntar, acho que durante o primeiro tempo vi bastante você pedindo muito, né, para usar os corredores, que o Botafogo estava tendo espaço, estava conseguindo encontrar opções, seja com o Vitinho, chegando também ali pela esquerda, que talvez, não sei se a perda de algumas opções que você tem frequentemente ali no meio de campo talvez possa ter atrapalhado, e até para saber a partir de que tempo você conta com o retorno talvez de um Barbosa ali na zaga, de um Savarino mais à frente, se é algo que a gente vai ficar, de repente, algumas semanas sem ter eles à disposição, que, obviamente, sem dúvida, ajudariam a dar mais opções, a fluir um pouquinho mais esse jogo. Não, há jogadores que, obviamente, pela sua utilização quase massiva, como, por exemplo, o caso do Gregor, que, obviamente, são importantes na estrutura. Agora, nós entramos com 11 e temos um elenco que tem que dar resposta. Às vezes, o problema de uns ou o azar de uns é a oportunidade de outros, e a importância aqui é aproveitar essas oportunidades. Portanto, não vou chorar em cima dos jogadores que não tenho, não me adianta. O meu trabalho é encontrar soluções em cima neste momento, dos problemas que a equipa tem, com lesões e neste caso até com castigos, que era o caso do Gregor e do Barbosa. Não escondendo, obviamente, pelo menos o Gregor e o Barbosa têm sido muito utilizados, tal como o Marlon e até o Jair têm sido um quarteto de jogadores, têm sido utilizados de forma massiva, o Savarino igual, mas não estão. E eu já sabia que não iam estar e, portanto, como eu digo, encontrar soluções. É verdade, porque o plano de jogo passava muito por aí, por levar as bolas fora. Primeiro lugar, porquê? Porque o Bahia é um padrão, defende em 4, uma linha de 4 como atrás, mas que é fechada por dentro, depois uma linha de 5 médios e um jogador à frente. Sendo pouco agressivos na bola, esperam o erro do adversário ali zonal. E o que nós devíamos ter feito mais vezes era agredir ofensivamente essa linha de 5 para poder encontrar espaço, ou seja, para jogar dentro, mas especialmente para encontrar fora, para depois de fora podermos ou carregar a área com cruzamentos ou fazer jogo fora dentro, movimentando a equipa do Bahia já o seu bloco virado para a sua baliza. E o meu desespero era que muitas das vezes nós tínhamos essa bola para entrar fora e não entrava. Entrava por dentro, sem mover esse bloco, e o que é que acontecia? O Bahia ganhava a bola e colocava-nos em transições.
Portanto, nós tínhamos uma ideia muito clara que se veio a confirmar. Eu nem preciso de ver, vou ver, obviamente, que é o meu trabalho, mas não precisava de ver o jogo outra vez para perceber o posicionamento do Bahia. Na segunda parte nós corrigimos isso e corrigimos com a primeira linha de construção a 3 a fazer saltar e a agredir essa linha de 5, em que tu tens que os mexer, senão não vais conseguir nem meter bolas por dentro, nem meter bolas por fora. Ainda por cima eles mais baixos, nem sequer nas costas consegues colocar bolas. Portanto, foi um bocadinho por aí o meu desespero de a bola, de facto, não ter ido fora mais vezes do que deveria ter ido, para depois ou ir por aí, avançar por aí, ou mover a linha de 4 atrás e obrigá-la a sair para criar espaços dentro, e não conseguimos. Esse, de facto, foi o problema na primeira parte. Não conseguimos fazer, depois conseguimos na segunda, mas na segunda depois também já foi à base de cruzamentos e cruzamentos e cruzamentos, porque também o Bahia baixou, montou uma linha de 5 atrás, e já começou a ficar mais difícil. Boa noite, Renato. É bom te encontrar novamente aqui. Olá, Gabriel. Como estás? Você falou na sua última coletiva sobre o Bahia fazer parte da sua história e que se você pudesse, você não reencontraria a sua história nesse quesito em específico. Não jogaria contra a minha história. Não jogaria contra a sua história, é isso. Sim. Você é um cara de muita bagagem, de muita rodagem, Portugal, Equador, México agora, num trabalho feito no Toluca, agora você volta ao Brasil de novo. Se pudesse não jogar contra a sua história, realmente seria bom, né? Se a vida fosse assim, seria bom. Mas para o Renato do futuro, de sempre do futuro, o quanto reencontrar a sua história te faz perceber que você evoluiu, te faz mostrar que o seu trabalho te trouxe a lugares que talvez você não imaginasse que pudesse chegar, e o quanto retornar a sua história hoje faz com que você queira viver um pouco do diferente do que você viveu aqui, mas sem esquecer que esse lugar também foi especial para você. Chama-se história, chama-se experiência também, e tu vais, mesmo nas situações mais negativas que eu tive aqui, como tive positivas, não posso esquecer que o 50º título do Bahia é com a nossa marca aqui, e portanto nós contribuímos para a história do Bahia também, mas também as situações negativas te fazem aprender, te aumentam o teu aprendizado e te dão experiência em muitas coisas. Hoje, possivelmente, poderia não fazer algumas coisas que fiz, outras voltaria a fazer porque fiz em consciência e porque às vezes não tinha outras soluções, mas de facto não gosto. Já no México, com o Toluca, tive que jogar contra o León e eu não gosto de jogar contra a minha história. Mas a minha profissão obriga-me a fazer isso, e então eu tenho que, obviamente, dar o máximo com a maior responsabilidade, porque hoje represento o Botafogo com o mesmo orgulho que representei o Bahia, que representei todos os meus clubes. Hoje o Botafogo faz parte da minha história presente e futura, e é aqui que eu quero conquistar títulos, e é aqui que eu quero evoluir enquanto treinador e fazer os meus jogadores evoluir. Portanto, claro que tu não podes voltar atrás para corrigir as coisas que fizeste ou para melhorar as coisas que fizeste bem. Vives com isso, mas o que é importante é tu evoluires e aprenderes com, de facto, aquilo que fizeste mal. E essa é a minha sensação que eu quero, é aprender com os meus erros, evoluir com o meu caminho, evoluir com a minha profissão e, obviamente, querer estar a dar o melhor que tenho e que posso dar, que é o que eu hoje fiz com o Botafogo. Portanto, como te digo, um grande orgulho ter representado esta camisa. Hoje o reencontro com a torcida, muito carinho pela torcida, independentemente de quem gosta ou de quem não gosta. Eu controlo aquilo que eu faço e aquilo que eu sinto, e aquilo que eu sinto e que eu faço é, de facto, sentir um carinho um carinho muito grande por todos eles. Fui muito abraçado pelos meus ex-jogadores, o que é de facto uma marca sobre aquilo que deixámos aqui, não só a nível profissional como também pessoal, e isso diz muito também do trabalho que aqui deixámos, porque às vezes sei que o mais importante no futebol são resultados, mas às vezes isto não é só, ou não são só resultados, tem outra coisa, tem um caminho por trás. E acho que hoje, não só as palavras que o Rogério me deu, como também as demonstrações de carinho dos meus jogadores e de todos os funcionários do Bahia, demonstram que aquilo, pelo menos o nosso profissionalismo e a nossa estatura pessoal, que foi isso que tentámos deixar aqui no clube.